Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar do top 7 meus livros de horror favoritos, mas que também é um pretexto para eu falar da minha bookshelf do horror. Quem me conhece sabe que o horror é o gênero que define o meu gosto favorito. Na verdade, o horror define muitas coisas na minha vida. Eu devo aproveitar esse vídeo para falar também que o gênero do horror não é um molde de um gênero literário. Na verdade, o horror ele perpassa vários outros gêneros, ele se comunica com outras abordagens no sentido de comunicar uma história. Glenn, do que é que você está falando? Todos os livros que eu citar nesse vídeo são livros que eu já li e que eu recomendo para você. Desde os clássicos como O Médico e o Monstro de 1886, até os mais atuais como Descanse em Paz, Meu Amor, que é brasileiro e que foi publicado em 1997, nós percebemos aí que o horror perpassa por vários temas diferentes. O horror ainda conversa com outros gêneros e se manifesta numa diversidade de situações tão incrível que define todo um universo do horror. Um universo bem expansivo. Por exemplo, a literatura do horror pode conceder uma diversidade de interpretações, como é o caso de A Volta do Parafuso, do Henry James. Ao mesmo tempo, o horror pode confundir as interpretações, que foi com a experiência que eu tive com a Aura, do Carlos Fuentes, que é também o único livro que eu li na minha vida narrado em segunda pessoa. Eu achei o máximo. O horror, por incrível que pareça, pode ser romântico. Foi, por exemplo, o caso de Memórias da Escuridão, que é um livro brasileiro que conta uma história bem interessante sobre a repressão do regime militar no Brasil. O horror pode ser dramático e bem sexualizado, como é o caso de Sacramento, do Clive Barker. O horror pode ser também bem introspectivo, como foi, por exemplo, quando eu li O Diário de um Mago, do Paulo Coelho. O horror pode ser racionalizado, no sentido de dar uma explicação para as situações e para as coisas, que é, por exemplo, o Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens. Mas, ao mesmo tempo, o horror pode ser bem sutil, como foi, por exemplo, o conto, não um livro, mas um conto do Moreira Campos, chamado Dizem que os Cães Veem Coisas. O horror pode ser bem familiarizado, trazendo situações e histórias que a gente já ouviu falar, né? Como é o caso de Sete Monstros Brasileiros. E o horror pode ser genial, como o caso de O Sétimo, do André Viana. O horror pode ser encantador e bem fofinho, como é o caso do Penadinho, essa graphic novel. Gente, é uma história muito bonitinha. O título é Vida. O horror pode ser engraçado, por incrível que pareça, o horror pode ser engraçado. E para recomendar uma coisa que você sinta assim, aqueles calafrios que o horror pode proporcionar e ao mesmo tempo rir, leia A Turma da Mônica Jovem. Nossa, edição número 39, que é o Histórias de Arrepiar, é muito boa. A edição 63, com o Dia das Bruxas, vai contar um negócio muito interessante, como se fosse um looping no tempo. E aí tem essa que se divide em 3 volumes, que eu li ano passado, que foram os números 74, 75 e 76, que é a Umbra. Nossa, essa história tem um roteiro muito bacana. Eu fiquei impressionado. Poderia se desenvolver num romance adulto muito mais sério, por tamanha profundidade da história que essa trilogia traz. Mas também tem o Chico Bento Moço, que também é muito engraçado e tem umas histórias muito bacanas. Essa, por exemplo, A Assombração do Laboratório. A Turma do Penadinho também, gente, é muito legal. São muitas as experiências que o horror pode proporcionar a um bom leitor. Mas vamos ao que interessa, o top 7 dos meus livros favoritos do horror. Na 7ª posição, Os Fantasmas da Casa Mal Assombrada. Esse livro, digamos que foi o primeiro livro de horror que eu li na minha vida. Eu acho que eu era criança, eu peguei numa biblioteca e eu lembro que eu fiquei fascinado. Foi a primeira vez que uma leitura realmente me prendeu, porque ela continha ali um mistério e os garotos meio que todos tinham a minha idade e eles queriam entrar nessa casa, desvendar essa casa, eles passaram por verdadeiros perigos nessa casa e o final foi um negócio assim totalmente diferente do que eu esperava.
mas que proporcionava um resultado muito interessante, uma experiência muito gratificante para aqueles que estavam tão curiosos em desvendar aquela casa. Em sexto lugar, Contos de Fantasmas, do Daniel Defoe, o mesmo autor do Robinson Crusoe. Para quem não sabe, ele tem contos de fantasmas, sim. E são histórias assim que quando eu li esse livro eu fiquei impressionado, não só pela linguagem, mas pelo teor das histórias. A impressão que eu tinha é que eu estava lendo um livro contemporâneo, sendo que esse livro é do século XVII, pasmem. Em quinto lugar, Mistérios, da Lígia Fagundes Telles, que é um livrinho em que todas as histórias meio que são assim inacabadas, porque aí é que é o grande barato do livro, que é proporcionar um mistério e fazer com que o leitor pense nas possibilidades do que poderia ser o encerramento daquela história, né? O conto mais famoso, por exemplo, é Venha Ver o Pôr do Sol. Mas eu gostei muito de um conto chamado O Muro, no qual a pessoa está ali meio que em coma, parece um pouco com... Me lembrou um pouco o Sacramento, do Clive Barker, porque a pessoa está em coma, ela vai no seu passado até a sua infância e depois volta para o presente, e as histórias meio que se confundem, você não sabe se a pessoa está morrendo e o fato de ela estar partindo para esse outro plano, se ela está indo para aquele mesmo local da infância, ou se aquilo é apenas um devaneio da burrice. Conheça, é muito bom. Em quarto lugar, eu li esse livro porque era leitura obrigatória na escola, mas que foi um livro que eu vi, graças a Deus que esse livro foi obrigatório, porque eu teria perdido uma experiência incrível. Como eu sempre costumo dizer, a literatura brasileira é simplesmente sensacional. E o livro é o Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que vai contar ali várias histórias em sequência de pessoas que estão ocupando aquela taverna numa realidade brasileira, numa época distinta, sabe? O livro é simplesmente incrível e recomendo a todos. Aliás, eu preciso reler esse livro. Em terceiro lugar, o 13 Histórias de Medo, que é um livro da editora Allan Kardec. Olha só, não é simplesmente não é um romance espírita, é um livro de contos de horror com embasamento espírita. As histórias são simplesmente inesquecíveis, a descrição de certos monstros são terríveis. Tem uma história de Botija aqui que é de arrepiar os cabelos e de você ter sonhos com aquilo que você leu. Inclusive eu falei na tag que não é um livro interessante para ser lido à noite, porque tem umas histórias aqui que são bem sérias. Proporciona um entretenimento tão legal, gente. Esse gosto mórbido pelas coisas é de lascar. Em segundo lugar, foi um livro que a Cris me emprestou, eu não tenho aqui. É um livro do Stephen King, que é O Iluminado, que é, assim, sem sombra de dúvidas, o livro que me deu mais medo. Mas que não deu medo por conta da história, diferente do 13 Histórias de Medo. Deu medo porque o autor consegue te projetar dentro daquele hotel e você lida com o próprio Iluminado e o Jack sofrendo mal da cabana. Sem palavras, vocês têm que ler o Iluminado. Se você quer sentir medo, você quer ir para um hotel isolado e passar medo, leia o Iluminado. E em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, também pela diversidade de construções, de cenários e temáticas sobre o horror, sobre o sobrenatural, sobre morte, mistério e loucura, que é o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Como eu já disse, meu codinome nos grupos de leitura é Poe. Então aqui, Poe é um clássico, né? Sobretudo é um clássico que inspirou muitos outros autores, como Oscar Wilde, o próprio Machado de Assis. O Stephen King também sofreu influências do Edgar Allan Poe. Então é assim, é um livro que, independentemente de você ser fã ou não do horror, é um livro que tem que ser lido. Inclusive eu fiz um desafio sobre Edgar Allan Poe, postei 2 vídeos aqui no canal, sobre a problemática que existe a respeito das publicações do livro Histórias Extraordinárias, né, que era originalmente contos do grotesco e do arabesco. E é isso, eu vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo de ontem, que foi sobre o Cravo Roxo do Diabo, e vou deixar aqui o link para o vídeo no qual a gente fez uma tag muito bacana, que foi a tag de Halloween. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, e comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.